Detran divulgou que após, né, a entrada em vigor da Lei 14.071, que foi lá em 12 de abril de 2021, que aumentou o limite de pontos, né, para aquelas pessoas que cometeram infrações nos últimos 5 anos, dá para se dizer, que antes, né, era 20 pontos e que a partir de agora, ou melhor, a partir do dia 12 de abril de 2021, passou a ter um escalonamento, ou seja, aquele que tem uma multa gravíssima, o limite dele não é 40 e passa para 30, se tiver 2 será 20 pontos e aquele que não tiver nenhuma multa gravíssima, então vai ser contemplado com os 40 pontos. Considerando que este novo formato, né, essa forma de contabilizar os pontos, ela é entendida como uma lei mais benéfica para o cidadão, né, aqui se aplicaria então o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, ou seja, todas aquelas pessoas que não tiveram os seus processos administrativos de suspensão por pontos encerrados, né, até a data da vigência da nova lei, por uma resolução do próprio CONTRAN, ou seja, em âmbito nacional, foram beneficiados com a revisão desses processos e, portanto, tiveram essas penalidades baixadas. O Detran divulgou que dos 9.114 processos, 6.366 foram baixados, seja porque não atingiam a nova gradação, né, de pontuação, seja porque ali tinha também uma questão de motorista profissional, porque lembrando que o motorista profissional não tem que ficar prestando conta para o tipo de infração que ele receber, ou seja, não interessa se ele tiver multas gravíssimas, para ele sempre será os 40 pontos como o limite final. Então, isso traz para nós um percentual bem expressivo, que é de 77,26% de processos que foram automaticamente baixados. Mas, na verdade, tudo isso estava acontecendo já desde o dia 12 de abril, ou seja, o Detran já estava fazendo essa revisão. Mas o que chama a atenção na notícia que ele traz? Como se trata de um procedimento manual, praticamente, pode ser, né, e o Detran alerta isso, pode ser que processos de suspensão por pontos que tiveram impugnação judicial e que tiveram, por exemplo, uma liminar que estava suspendendo ele, pode ser que essa liminar tenha sido revogada sem dever ser revogada. E aí esses processos acabaram sendo reativados por algum motivo. Então, a dica que a gente dá aqui é: acesse o site do Detran, www.detran.rs.gov.br, coloca os dados da sua carteira de habilitação e consulta lá esse processo de suspensão para ver em que situação ele está. Se você não conseguir interpretar, faça contato com o Detran. Se ainda assim, né, não conseguir obter as informações para entender o que está acontecendo, se o seu processo foi contemplado ou não, procure um advogado da sua confiança. Eu acho que neste momento, né, é muito importante ter essa diligência no sentido de verificar qual é a real situação da carteira, né, e saber se realmente essa espada cai, né, de cima da nossa cabeça para que siga a vida e não corra aí o risco de vir a ter 6 meses de suspensão, que para muitos pode significar, inclusive, né, prejudicar o próprio sustento quando a carteira de habilitação for, né, um elemento essencial aí para botar a comida na mesa de casa.